Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos aí para mais uma aula de física. Hoje vamos trabalhar com a frente 2. Estamos já no caderno 4, ok? Então, pegue aí o seu caderno 4, frente 2, página 21, aula 25, e confiram essa dica musical sensacional, hein? Isso não é uma música, é uma obra de arte. Vocês vão ouvir depois com detalhes, tá? Então, essa musiquinha aqui, ó, sensacional. Nós estamos trabalhando com a parte de ondulatória. Nós já vimos as noções gerais de onda, classificação de onda, se ela é mecânica, se ela é eletromagnética, a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Depois vimos reflexão, refração de ondas, e agora, dando continuidade, nós vamos para o item chamado interferência de ondas. Então, caderno 4, interferência de ondas. Quando que ocorre interferência de uma onda? Quando a superposição de ondas de mesma natureza se propagando num mesmo meio. Então, nós temos um exemplo muito simples aqui, ó, dois patinhos na lagoa, esse patinho forma em torno dele ondas circulares, este outro também, e as ondas circulares se encontram. Tem momentos que a crista de uma onda formada por esse patinho se encontra com a crista da onda formada pelo outro patinho. Crista junta com crista. Tem momentos que crista junta com vale, ou vale com vale. Então, nós temos pontos de interferências construtiva e destrutiva, ok? Aqui, ó, nós temos um aeroporto, uma emissora de rádio pirata, muito perigoso, pode interferir na comunicação dos aviões, né? Então, esse encontro aqui das ondas vai formar uma interferência que pode ser construtiva ou destrutiva. Então, como que fica isso aqui, ó, numa corda, por exemplo? Então, você pegou uma corda, deu um pulso aqui, esse pulso tem uma amplitude A1, propaga-se com velocidade v, e o seu amigo na outra extremidade da corda deu um outro pulso que se propaga no sentido contrário, com amplitude A2. Esses dois pulsos, por exemplo, se encontram aqui no meio da corda. Este pulso é em forma de crista, este pulso é em forma de crista. Crista com crista, eu vou ter o fenômeno da interferência construtiva, que nós representaremos simplesmente por IC. Interferência construtiva também pode ser chamada de reforço. Quando os dois pulsos se encontram, eu tenho um pulso resultante aqui, ó, cuja amplitude é nada mais, nada menos que a soma das amplitudes dos pulsos originais A1 mais A2. Esse é o pulso resultante, isso se chama interferência construtiva. Depois da sobreposição dos pulsos, cada um segue sua trajetória como se nada tivesse acontecido, com o mesmo comprimento de onda, a mesma velocidade, nada muda. Então, olha esse pulso aqui, ó. Estava vindo da esquerda para a direita, continua se propagando da esquerda para a direita com a mesma amplitude. E este pulso que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda com a mesma amplitude após os dois pulsos se unirem aqui numa interferência construtiva. Quando você dá um pulso numa corda em forma de crista, e um outro pulso na outra extremidade em forma de vale, quando esses dois pulsos se encontram, ocorrerá o fenômeno chamado interferência destrutiva, que nós vamos representar por ID, que também é chamado de anulamento. Aqui nós subtraímos as duas amplitudes. A amplitude do maior, nesse caso é A2, menos a amplitude do menor. Se você subtrair isso disso, você terá este pulso resultante
com uma amplitude A2 menos A1 e em forma de vale, porque esse vale tem uma amplitude maior do que essa crista. Novamente, após os dois pulsos se encontrarem, cada um segue sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Esse pulso aqui em forma de crista, ó, continua caminhando para a direita, com as mesmas características, e este pulso em forma de vale continua indo para a esquerda também, com as mesmas características. Uma observação: se este pulso aqui, ó, tem uma amplitude A1, em forma de crista, e este pulso tem uma amplitude A2, em forma de vale, sendo que A1 e A2 são exatamente iguais, na hora que você fizer aqui A2 menos A1, isto vai dar zero. Zero, a corda fica neste momento retilínea, um anula o outro, a corda fica retilínea no momento da superposição dos pulsos. Depois deste momento, cada um segue sua trajetória, como eu já falei, com as suas características iniciais, ok? Agora nós vamos continuar com a interferência de ondas, mas com a diferença de percursos. Então, aqui eu peguei um exemplo, ó. Você tem dois alto-falantes, tá? Eles podem estar emitindo ondas em concordância de fase, costumamos chamar em fase ou concordância de fase, tá? Ou eles podem também emitir som, emitir ondas em oposição de fase. Já já na página seguinte nós vamos ver isso. Então, uma pessoa que está aqui, ó, a uma determinada distância desses dois alto-falantes, ela pode ouvir um som com uma intensidade máxima, que chamamos de interferência construtiva, ou com uma intensidade mínima, ela pode estar num ponto de interferência destrutiva. Isso aqui o osciloscópio também pode detectar, tá? Então, tá aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui um alto-falante 1, um alto-falante 2, uma pessoa localizada num ponto entre os dois alto-falantes, ou pode estar também num ponto afastada dos dois alto-falantes, não precisa ser exatamente no meio. A distância da pessoa até o primeiro alto-falante chamamos de x1, e a distância da pessoa até o segundo alto-falante de x2. A diferença de percursos ΔX é exatamente o que o nome diz, diferença. x2 menos x1. Estamos considerando a distância x2 maior que a distância x1. Os dois alto-falantes estão mandando ondas. Tá mandando uma onda aqui, ó, que pode ser a nossa musiquinha do Black Sabbath, né? Então, aqui, ó, vem uma musiquinha do Black Sabbath e aqui também vem a musiquinha do Black Sabbath. Será que nesta posição, esta pessoa vai ouvir um som de intensidade máxima, interferência construtiva? Será que ela vai ouvir um som de intensidade mínima, interferência destrutiva? Nós vamos descobrir isto, ó, por esse número aqui, N da nossa formulinha. O ΔX, a diferença de percursos, é sempre a metade de um comprimento de onda multiplicado por um número aqui que pode ser par ou ímpar. Então, veja bem, quais são as condições? Vamos lá, se este alto-falante estão emitindo sons em fase ou concordância de fase, se este N der um número par, esta pessoa recebe um som com intensidade máxima, interferência construtiva. Se este N der um número ímpar, a interferência é destrutiva. Agora, se esse alto-falante e esse estiverem emitindo sons em oposição de fase, então acontece tudo o contrário. Se o N for par, a interferência é destrutiva. Se o N for ímpar, a interferência é
construtiva, ok? Na apostila de vocês, ele colocou aqui no lugar do N a letra I, tá? Eu prefiro colocar a letra N, número, N de número, número par, número ímpar, tá? Delta X, N, comprimento de onda dividido por 2, ok? Exercícios desta aula. Primeiro exercício desta aula, página 23 do seu caderno 4. É um exercício da FATEC de 2019, muito recente. No curso de Big Data do agronegócio da FATEC, o aluno estuda sobre eletrônica, circuitos eletrônicos e suas propriedades, tais como ondas que podem ser registradas em um osciloscópio. A figura representa duas dessas ondas que se propagam em sentidos opostos com a mesma velocidade, 2×10⁻⁶ metros por segundo. Então, você tem a telinha lá do osciloscópio e vem uma onda aqui, ó, se propagando da esquerda para a direita. Poing, 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 poing. E uma onda se propagando no sentido contrário para a esquerda, poing, 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 e elas vão se encontrar, ok? Considerando-se a situação apresentada pela figura no instante t0 igual a 0, aqui, podemos afirmar que após letra A, 1 segundo, a superposição das ondas 1 e 2 apresenta uma nova onda com amplitude de 1 volt. A amplitude da onda aqui, ó, ele está chamando, está dando em volt, tá? Amplitude, lembra que a distância aqui, ó, do nível de referência até a crista. Essa primeira onda, ó, tem 2 quadradinhos, amplitude 2. E esta onda pontilhada tem 1 quadradinho, amplitude 1. Ele pede no item A, no instante, 1 segundo. Veja bem, ó, se vocês olharem aqui em 1 segundo, a onda andou quanto? Olha esse ponto aqui, ó. 1 quadradinho, 2, 3, 4. Então, ela anda 4 quadradinhos a cada segundo. A mesma coisa essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, ok? Então, olha o que eu fiz. É claro, né? Eu fiz aqui num programa, fiz à mão, ficou meio tortinho, tá? Parece que eu estou com Alzheimer, mas não estou não, ó. Então, ó, o que eu fiz com esta onda aqui, ó? Ela anda 4 quadradinhos em 1 segundo. Então, essa ponta aqui da onda, ela estará aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4. Ela está no ponto 6. Então, essa ponta aqui, ó, ela está no ponto 6. Aí eu redesenhei, ó, crista, vale, ó, crista, vale. Ficou meio tremidinho, mas eu redesenhei. A mesma coisa, essa ponta anda 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Então, essa crista, ó, estará aqui na frente. Eu redesenhei isso daqui, 4 quadradinhos para a esquerda. O que aconteceu? As duas ondas estão se superpondo. Então, essa tem uma crista de 1 quadradinho, essa tem uma crista de 2 quadradinhos. E aqui a mesma coisa. Então, haverá aqui um fenômeno de interferência destrutiva. 2 menos 1, 1. O que ele diz no item A? Em 1 segundo, a superposição das ondas apresenta uma onda com amplitude 1, correto, né? Se você somar isso aqui, ó, vai dar uma amplitude aqui de 1 e aqui também de 1. Então, a alternativa correta já é o item A. O número 2, eu nem vou ler inteiro, gente. É um exercício extremamente fácil que caiu no Enem em 2018. Nós temos aqui a conexão de um equipamento de som, onde ele ligou no primeiro momento corretamente, ó, positivo com positivo, negativo com positivo, negativo com negativo e tudo correto. Na segunda montagem, ele fez um errinho aqui, ó, fez invertido. Ele colocou o positivo no negativo e o negativo no positivo. O que aconteceu quando ele fez isso? Essa caixa de som e essa caixa de som estão emitindo som, só que em oposição de fase. Então, a alternativa correta para esse exercício
O alto-falante E emite ondas em oposição de fase em relação ao alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. Então, número 2, alternativa E. Exercício número 3. Pedro Paulo alegou ao inspetor de alunos do seu colégio que não escutou da posição A em que se encontravam suas orelhas o sinal do final do recreio comunicado por 2 alto-falantes localizados em B e C. Está aqui a figura e o Paulo está aqui na frente, ok? Esses alto-falantes contidos no mesmo plano vertical de A emitem sons idênticos de uma só frequência em, grifei, concordância de fase. Os comprimentos AC e CB valem respectivamente AC, tá aqui, na figura, 10 metros, e o comprimento CB, que é esse aqui, CB, 7,5. O som se propaga com velocidade 340 metros por segundo. Sendo assim, o menor valor da frequência acima de 1000 Hz, que justifica a não audição do sinal por parte do Pedro Paulo, é... Então, veja bem, em primeiro lugar, eu preciso achar a diferença de percursos. Alto-falante C está de Paulo a 10 metros, mas o alto-falante B está do Paulo a essa distância que eu não sei. Mas aqui a gente começa com o Teorema de Pitágoras, né? Vocês estão vendo que a distância AB é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, AB ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. 7,5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 7,5 ao quadrado, 56,25. 10 ao quadrado, 100. Somando 156,25, raiz quadrada disso, 12,5. Então, a distância do alto-falante B até o Paulo, 12,5 metros. Qual é a diferença de percursos ΔX? É a distância de AB, que é a maior, é a distância do Paulo até o alto-falante B, distância AB, menos a distância do Paulo, Pedro Paulo, até o alto-falante C, que é 10. 12,5 menos 10, já achei o ΔX, diferença de percursos, 2,5 metros. Vamos lembrar a equação fundamental da ondulatória, V é lambda vezes F. Nesse problema, ele deu aqui a velocidade do som, 340, é o comprimento de onda vezes a frequência. Aí eu passei a frequência para o lado de lá dividindo e achei que comprimento de onda 340 sobre F. Vamos para a formulinha da diferença de percursos. ΔX, N lambda sobre 2. ΔX está aqui, 2,5, N é N mesmo, o lambda troquei por 340 sobre F e o 2 apenas copiei, tá? Esse 2 eu passei para cá multiplicando, 2,5 vezes 2, F, 5F, N vezes 340. O 5 está multiplicando, passa dividindo, então ficou F, 340 por 5, 68N. A frequência é 68 vezes o valor do N. Como ele quer um valor, qual o menor valor acima de 1000, então esse 68N tem que ser um número um pouquinho maior do que 1000. Então, eu passei o 68 dividindo, 1000 dividido por 68, dá 14,7, que é aproximadamente 15. 15 é um número ímpar. O Pedro Paulo disse que não ouviu o sinal. As fontes estão em concordância de fase. Concordância de fase, N número ímpar, interferência destrutiva. Então, esse N tem que ser um número maior do que 15. Então, o que eu fiz aqui? Voltei na formulinha da frequência, 68 vezes N, e troquei o N por 15. 68 vezes 15,
1020 Hz, alternativa A. Número 4. A recente detecção das ondas gravitacionais em setembro de 2015 pelo Observatório Interferométrico de Ondas Gravitacionais mostra a eficiência do uso da técnica da interferometria. Simplificadamente, o interferômetro produz uma imagem que, por meio da determinação da diferença de fase de um feixe de luz laser, permite detectar a passagem de ondas gravitacionais. O equipamento funciona emitindo um feixe de luz laser que é dividido e direcionado para percorrer 2 braços perpendiculares entre si de mesmo comprimento. Ó, braço 1, braço 2, perpendiculares entre si. A recombinação dos feixes após percorrerem o caminho de ida e volta dos braços permite formar a imagem na tela. Então, o feixe vai, bate no espelho, volta, forma a imagem na tela, e para o segundo braço, mesma coisa, vai e volta, forma a imagem na tela. O evento da passagem da onda gravitacional detectada causou uma deformação no espaço apenas na direção paralela à propagação da onda, alterando o comprimento percorrido pelo feixe de um dos braços. Então, direção paralela aqui alterou a distância do braço. A imagem obtida revelou uma interferência destrutiva, evidenciando uma diferença de fase de meio comprimento de onda. Na verdade, aqui lhe deu a fórmula, né? A diferença de percursos é meio comprimento de onda e vezes aqui o número que nós vamos colocar. Sabendo que a frequência do feixe de laser vale F, o comprimento inicial de cada um dos braços vale D, verifica-se que o comprimento do braço paralelo, a direção de propagação da onda no momento da sua passagem, aumenta, adquirindo um valor mínimo igual a, dado a velocidade da luz, C. Então, esse braço aqui, ele aumenta de uma distância D para uma distância D', tá? Então, nós vamos fazer aqui o ΔX. Só que o feixe de luz, ó, ele vai e volta, vai e volta. Então, eu coloco o dobro dessa distância. Então, o ΔX é o dobro dessa distância que aumentou, que eu vou chamar de D', menos o dobro dessa distância, que é ida e volta, menos 2D, tá? Então, vamos deixar o ΔX aqui guardado. 2D' menos 2D. Para haver interferência destrutiva, como ele disse aqui no texto, ó, interferência destrutiva, o N é um número ímpar, tá? Então, o N vale 1. Então, o ΔX, N lambda sobre 2 é a fórmula. Vamos lembrar novamente que V é lambda vezes F. Então, eu tiro o comprimento de onda daqui, passo F dividindo. Então, comprimento de onda, velocidade dividido pela frequência. Aqui a velocidade, ele pediu para chamar de C. Então, eu troquei o V de velocidade por C. Então, comprimento de onda, C sobre F. Joga tudo na formulinha aqui do ΔX e agora é só matemática. Então, ó, no lugar do ΔX, estou trocando por 2D' menos 2D. Tá aqui, ó. Lugar do ΔX, 2D' menos D. O N, como é ímpar, vale 1. Coloquei 1, então 1. Nem coloquei. Lambda sobre 2. O lambda é C sobre F, tá aqui, ó. C sobre F e o 2 apenas copiei aqui embaixo, tá? Aqui, como eu tenho 2D' menos D, eu coloquei o 2 em evidência. Então, ficou entre parênteses D' menos D e copiei C sobre 2F, tá? Esse 2 está multiplicando, joguei para cá dividindo. Então, ficou D' menos D, C sobre 4F. Como o problema pede o D', eu peguei o D, joguei para o lado direito com sinal de mais.
Então, D mais C sobre 4F. Tirei o mínimo múltiplo comum. Aqui é o D como se fosse sobre 1. O mínimo é 4F. 4F dividido por 1, 4F. 4F vezes D, 4FD. 4F dividido por 4F, 1 vezes C, C. Então, a distância D', 4FD mais C sobre 4F, alternativa A. E o último exercício desta aula, o exercício número 5, uma película transparente de espessura constante e igual a 3,10 a menos 7 metros, imersa no ar. Seu índice de refração vale 1,2. Eu desenhei aqui uma película, tá? O índice de refração da película, 1,2, imersa no ar. O índice de refração do ar vale 1. Uma luz monocromática incide na lâmina, praticamente perpendicular à mesma. O comprimento de onda no ar vale 7,2, 10 a menos 7 metros. Ele pede para afirmar que a face da película observada por A, luz refletida, é brilhante e a face da película observada por luz exclusivamente transmitida é escura, e aí vão os outros itens. Então, vamos lá, aqui está a película. Aqui tem uma pessoa olhando, um feixe de luz incide na película, ele pode sofrer refração e passar direto, então aqui você tem a luz transmitida, mas a pessoa também pode ver a luz refletida, ó, bate e volta. Na verdade, eu não coloquei bateu e voltou aqui para vocês não confundirem, então eu coloquei esse raio como bate e volta aqui. Quando ele penetra aqui, ó, ele também pode sofrer reflexão aqui, bate, volta e chega para cá. Então, a pessoa está recebendo esses dois raios refletidos, tá? Então, nós vamos ver se esses raios refletidos é brilhante, se esse transmitido é brilhante ou escura e vice-versa. Dados que nós temos: índice de refração do ar 1, índice de refração da película 1,2, comprimento de onda no ar 7,2, 10 a menos 7. Estes são os dados, tá? A reflexão na interface ar-película ocorre com inversão de fase. Reflexão com inversão de fase. Olha aqui, vamos voltar à figurinha. Reflexão com inversão de fase. Por quê? Quando o raio vem do ar para a película, ele vem do índice de refração 1 para o índice de refração 1,2. Ele entende esta película como uma superfície fixa, como nós estudamos lá atrás. Sempre que há reflexão numa extremidade fixa, ela volta com inversão de fase. Ó, então, do ar para a película, do meio menos para o mais refringente, ela volta com inversão de fase. E a reflexão na interface, ao contrário, película-ar, ocorre sem inversão de fase. Reflexão sem inversão de fase, que é aqui, ó. Ela vem aqui. Aqui ela estaria indo da película para o ar. Como o ar é um meio que tem menor índice de refração em relação à película, ela volta sem inversão de fase. Então, eu tenho aqui uma que voltou com inversão de fase e uma sem inversão de fase. Eu tenho uma interferência destrutiva, um anulamento. Então, devido a isso, eu expliquei tudo aqui direitinho para vocês, com as minhas palavras. Devido a isso, a luz refletida nas duas interfaces estão defasadas de 180 graus, isto é, estão em oposição de fase. Vamos fazer aqui a diferença de percursos. Qual é a diferença de percursos? Eu vou voltar na figura. Esse feixe faz isto e retorna. Este feixe daqui, ele fez isso, passou pela película, cuja espessura é E, e volta pela película e chega no olho da pessoa. Então, a diferença de percursos é 2 vezes, ida e volta. Então, é 2 vezes esse E.
Então, a diferença de percursos ΔX vale 2 vezes a espessura da película. De novo, vamos lembrar que V é lambda vezes F, ou seja, frequência é velocidade dividido pelo comprimento de onda. Também vamos lembrar que índice de refração é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio estudado. Multipliquei em cruz e isolei o V, V é C sobre N. Na refração, a frequência não varia. Vimos isso na aula anterior sobre reflexão e refração de ondas. Então, a frequência da onda na película e no ar é a mesma, tá? Então, eu posso igualar, ó. O que é frequência? Velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, eu posso igualar a velocidade e comprimento de onda da película com a velocidade e comprimento de onda do ar. Só que a velocidade no ar é C, a velocidade da luz, tá? Velocidade da película nós não temos. O que eu fiz, ó? Velocidade C sobre o índice de refração da película. Então, eu troquei a velocidade da película por C sobre índice de refração da película. E o resto copiei igual. Lambda da película, C, lambda ar. Multipliquei isto em cruz. Quando eu multipliquei isso em cruz, ficou C sobre N da película, tá aqui, ó, C sobre N da película vezes o lambda do ar, igual C sobre lambda da película, tá? Então, como eu quero descobrir o lambda da película, esse C que está multiplicando, joguei para cá, dividindo. Então, ficou C, lambda da película, ó, o C daqui, já cortei com o C daqui. Então, o lambda da película ficou lambda, comprimento de onda no ar, foi dado no texto, 7,210 a menos 7, dividido pelo índice de refração da película, que foi dado 1,2. Então, o comprimento de onda na película, 610 a menos 7 metros. Diferença de percursos, ΔX, N lambda sobre 2. ΔX é aqui, ó, 2E, N lambda sobre 2, certo? Joguei o 2 para cá, multiplicando, 2 vezes 2, 4E, N vezes lambda. Quero o valor do N. Passei o 4E dividindo. Então, N é igual a 4E, desculpa, passei o lambda dividindo N, 4E sobre lambda. A espessura da película foi dada, 310 a menos 7. O comprimento de onda da película, achei aqui, 610 a menos 7. 3 vezes 4, 12, que dividido por 6 dá 2. Esse cortou com esse. Então, o N deu 2, deu um número par. Um número par, quando as fontes estão em oposição de fase, é uma interferência destrutiva, é um anulamento. Portanto, as luzes refletidas nas duas interfaces e a face da película observada apresenta-se escura. Na face observada pela luz transmitida, ela apresenta-se mais brilhante, pois parte da luz incidente na face de entrada da película se refrata atravessando diretamente. Então, olha aqui, a luz transmitida, ó, passa, sofre refração e a pessoa enxerga esta parte melhor, é uma parte clara. Aqui, como ela sofre reflexão e volta com inversão de fase, ocorre uma interferência destrutiva, um anulamento, ela fica escura. Isso está na alternativa B. A luz refletida é escura e a face da película observada pela luz exclusivamente transmitida é brilhante. Alternativa B. Nossa, esse é de amargar, hein? Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau. E curtam aí um Black Sabbath.